Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Antes de trazer aqui o meu convidado, quero te convidar para você se inscrever no canal a serviço da administração, deixar seu like e seus comentários. Hoje no nosso programa vamos bater um papo sobre parentalidade paterna e economia do cuidado no mercado de trabalho. Tenho o prazer de receber o bacharel em administração, Leandro Ziotto, que é empreendedor social, pai afetivo do Vini e fundador da Fordere. Tudo bem, Leandro? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço o convite e vamos nessa, estou ansioso para começar. Vamos lá. Bom, a gente recentemente gravou um programa aqui sobre parentalidade, mas sob o prisma feminino. Com você aqui, óbvio que eu vou pedir para você falar um pouco sobre a parentalidade dentro do ambiente masculino, né? Como é que os homens enxergam esse conceito e também pedir para você falar como é que isso é visto em uma sociedade, como esse termo, esse conceito é visto em uma sociedade machista e também patriarcal. Eu achei muito bom essa pergunta e logo a gente abrir com elas. Há um consenso que parece que a paternidade não é colocada para nós homens. E o pior é que ela é. Né? É uma leitura rasa achar que mesmo numa sociedade machista, a forma que nós homens somos socializados, ele negligencia a paternidade. Não negligencia. Se você perguntar para qualquer homem médio, e no seu grupo, roda de amigos, Brasil é um país continental, então tem culturas diferentes, mas em cada uma dessas culturas faz parte da socialização do homem ou da construção dessa figura masculina a paternidade também. Dizer que não existe a paternidade é uma leitura rasa ou equivocada. O que a gente pode problematizar é qual paternidade que é nos ensinado. Né? Então a paternidade faz parte da criação de nós homens. Pode ter homens que se interessam mais, outros que se interessam menos, mas a paternidade faz parte da nossa educação. Mais machista ou menos machista, independente da cultura com qual você está submerso, aonde você nasceu ou onde foi educado. O que a gente problematiza, e eu como pesquisador e fundador da Fordere a gente faz, é a gente tentar problematizar e debater qual foi essa paternidade que nos foi apresentada e o que foi nos ensinada. Que é aquela paternidade só provedora, aquela paternidade... É que assim, na verdade não é só a paternidade. O que a gente precisa problematizar é o que a gente chama de função paterna e função materna. Né? Aquela leitura clássica da psicanálise freudiana já precisa ser atualizada, que não faz mais sentido ter funções paternas e funções maternas. O que uma criança precisa para se desenvolver de forma plena é de funções parentais. E o que são funções parentais? É dar amor, dar limites, inclusive, sem o exercício da violência, e cuidar. E isso que, independente se é feito com um homem ou com uma mulher, se é com dois homens, se é com duas mulheres, independente da configuração familiar. Eu gosto muito do conceito da Unicef, de família, que a Unicef fala que família é um grupo de pessoas dedicadas ou dispostas a cuidar e criar uma criança. É pessoas. Então, qualquer família pode ser construída por um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, 4 pessoas, 5 pessoas, ainda mais numa sociedade onde a gente vê separações, configurações familiares diferentes, a gente tem que ampliar esse conceito de família. Então, o que a gente tem que entender o que é paternidade numa sociedade machista é que existe um job description, né? Já que a gente está num podcast de administração, eu posso usar esse conceito. E existe job description para tudo. Quando você nasce e desde criança e já configuram o seu gênero, né? Você, Maria, é mulher. E eu sou homem, nos passam um job description que a gente precisa fazer para ser uma mulher de verdade, ou uma boa mulher, e o que é para ser um bom homem. E aí, paralelamente, o que é ser um bom pai e ser uma boa mãe. E na nossa sociedade, ser uma boa mãe é aquela mulher que abre mão de tudo, até da sua própria existência, para cuidar da criança, e se for numa relação heteronormativa do próprio marido, porque é isso, né? Numa relação heteronormativa, a mãe... No homem médio, né? Lógico que cada
cada relação é relação. Mas a mãe cria o filho e depois passa o bastão para a esposa, parece cuidar do marido, né? Mas qual que é a configuração paterna que é nos ensinada para o homem? Que a gente precisa prover, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa proteger nossa família. É meio Oriente Médio, sabe? A gente já pleno século XXI, 2024, a gente está ensinando para os nossos meninos que ser pai é carregar uma espada, que você tem que proteger a sua família, tem que prover, e prover também é um cuidado, isso é uma coisa extremamente importante. Falar, então, homem não tem que prover. Não, tem que prover, mas só que não existe só submetido a isso. O homem tem que cuidar. E outra coisa que é importante, quando eu dou, às vezes, palestras sobre paternidades e tal, é que paternidade também não é só levar o filho na escola, porque agora tem uma paternidade moderna, né? Que é o homem que exerce essa função paterna. Então, leva na escola, dá almoço, cuida. Ajuda na lição de casa, né? Isso é incrível. Mas a gente não pode desagregar o papel de cuidar com atividades domésticas, por exemplo. Então, uma coisa que eu sempre brinco é paternidade também é pegar na vassoura. Porque, por exemplo, botar roupinha no seu filho, para você chegar, precisar colocar roupinha no seu filho que ela tá limpa, alguém precisou lavar, recolher, passar e guardar. Quem fez isso? Né? Se não foi você, provavelmente alguém fez. Então, o que a gente problematiza na ForDed e tenta mostrar na base do diálogo e do debate, do aprofundamento, da reflexão com outros homens e com empresas, poder público, porque a gente atua em vários setores, é que nos foi ensinado de uma forma por séculos o que é ser homem e o que é ser pai, e mostrar que isso não tem nada a ver com genética e biologia. Isso eu posso falar com muita tranquilidade, Maria. Em tudo que eu já estudei, não existe nada na biologia que impeça o homem de cuidar. Se não existe nada na biologia que impeça nós homens de cuidar, por que nós não estamos cuidando? Então, a gente, quando estuda gênero, a gente entende que ser pai e ser homem, como ser mulher e ser mãe, é uma construção social. Nos ensinam o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é ser homem, o que é ser mulher. Então, eu quero bagunçar isso, falar, quem disse que ser homem ou ser pai é só isso? Será que não pode ser isso também? Será que não pode ser aquilo e acolá e assim por diante? Maravilha. E é muito importante você trazer esse viés cultural, porque eu acredito que ele seja um dos vieses mais fortes, né? Para a gente ter essa configuração que temos de família. Mas existem também outros vieses que impedem que o pai saia desse lado provedor para ser, sim, um cuidador, da mesma forma como a mulher. Você deixou muito claro que a mulher não precisa também ser só a cuidadora da família, e principalmente numa sociedade como a nossa, que 48% dos lares brasileiros é sustentado por mulheres. E muitas delas, mães solos. Então, não faz sentido a gente no Brasil sustentar essa configuração. Aí eu vou te perguntar, além do viés cultural, quais outros vieses impedem o homem de chegar a essa estruturação que a gente está falando aqui, né? Ele ser um pai como ele quer ser e não como a sociedade determina. Viés inconsciente é um conceito muito interessante, vem ganhando um espaço, já vem sendo estudado no meio acadêmico já há décadas e muito bem estudado, com recortes de interpretações feministas e assim por diante. E vem ganhando espaço cada vez mais nas empresas. Você vê empresas que proporcionam para o seu quadro de colaboradores cursos sobre viés inconscientes. E eu acho que isso é extremamente importante, porque o que a gente tem que entender quando a gente fala sobre viés é que, assim, viés todos nós teremos, não tem como, né? A questão não é eliminar o pré-conceito, porque ter uma pré-concepção de algo, todo mundo terá, não faz parte. O nosso cérebro até faz esse exercício para a gente tentar otimizar qualquer tomada de decisão. Então, assim, eu nunca comprei um celular da Apple, por exemplo. Quando eu for comprar alguma vez, eu não tenho experiência com meus iPhones, mas eu tenho uma pré-concepção. Então é normal isso. O que a gente não pode, como sociedade, é nos aprisionar nessas pré-concepções que a gente tem, tá? Então, e quem alimenta essas pré-concepções são os nossos vieses. E os vieses, eles são alimentados por toda a nossa experiência. Não só educativa e cultural, como você acabou de falar de viés cultural, mas de sensoriais até. Tudo que a gente leu, tudo que a gente consumiu, assistiu, novelas, histórias em quadrinhos, ou as configurações familiares ao nosso redor que a gente viu crescendo. Então, por exemplo, eu cresci numa família
que o papel do cuidado primordial foi feito por mulheres. Eu fui criado por mulheres. Pra você ter uma noção, eu fui o primeiro neto homem de uma safra de netas mulheres. Então, quando eu nasci, pra você ter uma noção, meu avô é extremamente machista, mas assim, também é importante contextualizá-lo na época que ele viveu e foi educado. Cara, ele botou no jornal de tão feliz quando eu nasci. Então, só que quando eu cresci, quando eu nasci e fui educado, eu vi que eram as mulheres que faziam exercício do cuidado, né? Me alimentavam, trocava de roupa, tal. Eram as mulheres que cuidavam de mim quando eu era criança. E os homens faziam, eu brinco que os homens na nossa sociedade mais patriarcal, de um jeito mais médio, lógico que há homens que estão furando essa bolha e disruptando isso, mas eu falo que é o homem que faz o papel do Estado, né? Por que eu brinco que é o papel do Estado? O papel do Estado, você não vê ele todos os dias, né? Mas você sabe que existe e você só vê o exercício do papel do Estado quando é normalmente regulador, né? Sabe assim, eu só sei que existe a prefeitura quando eu vejo, por exemplo, lei de trânsito, guarda municipal. Eu só sei que existe um Estado, um governo, quando eu vejo a polícia, alguma coisa assim. E os homens, normalmente, é isso. Você só vê que existe um homem ou um pai que determina as regras quando você fala, vou contar pro seu pai isso quando ele chegar do trabalho. Então, eu brinco que o homem faz mais aquele papel do Estado, né? Você não vê ele todos os dias nas atividades, mas sabe que ele existe. E na minha criação não foi diferente. Então, isso alimenta o meu viés. Até que quando eu me vi pai, eu me vi extremamente despreparado. Eu já era graduado, pós-graduado, alto cargo no mercado financeiro e não conseguia colocar uma criança para dormir. Por que eu não tinha colocado? Qual que é a minha dificuldade de colocar uma criança para dormir? É porque eu não vi homens fazendo isso. As minhas brincadeiras não envolviam cuidado. Né? Então, muitos homens às vezes falam assim, Leandro, mas meu filho me pediu uma boneca de presente. Se eu der uma boneca pro meu filho, o que vai acontecer? Eu falei assim, olha, cara, na pior das hipóteses, o seu filho vai ser um homem funcional quando adulto e saberá cuidar de alguém. É verdade. Porque eu tenho amigos homossexuais e eles foram criados com carrinho, com arma, com briga e nada disso influenciou a orientação sexual deles. Então, isso, para vocês verem como o viés inconsciente é tão forte, eu desafio vocês, por exemplo, a entrar no Google agora e escreve brinquedo de meninas e brinquedo de meninas no Google, para vocês verem. Então, o viés de gênero, vamos sair um pouco do cultural. O viés de gênero ele é desde quando a gente nasce, quando a gente divide o que é coisa de menino, o que é coisa de menina. E isso vai alimentando. Isso pode empoderar, porque, por exemplo, empoderou as mulheres desse papel do cuidado, mas o mesmo item que empodera também aprisiona. Porque parece que o papel do cuidado só pode ser exercido por mulheres. Muitas vezes o homem, ele quer até mudar de atitude, mas ele se encontra numa situação assim, opa, eu não vou fazer isso, porque como é que eu vou ser visto, né? Pelos meus amigos, pelos meus irmãos, enfim, pelos homens ao meu redor. Eu li uma pesquisa recentemente mostrando quais são os 5 maiores medos do homem. E olha que doido, o que está no top 3 não é morrer, não é ficar doente, não é sentir dor. É passar vergonha na frente dos amigos ou de outros homens. Então olha que louco, a gente vive numa... Por isso que eu falo que numa sociedade machista como a nossa, ninguém ganha. Né? Lógico, por isso que eu acho até inócuo e triste um debate que parece que numa sociedade machista quem sofre mais, quem sofre menos. É óbvio que numa sociedade como a nossa, vocês mulheres são violentadas todo santo dia. Mas o que eu gosto de discutir com os homens é que esse mesmo machismo que violenta vocês mulheres diariamente, também violenta nós homens diariamente, de formas diferentes, com situações diferentes e com dores diferentes, mas também nos violenta. O homem que não é permitido chorar, porque pode ser interpretado como uma coisa que falha a masculinidade dele. Um homem que às vezes tem vontade de se envolver afetivamente com o seu filho, mas não consegue porque não teve envolvimento, se teve um pai, por exemplo, próximo, porque isso também acontece, né? Às vezes nem ter a figura do pai presente, mas se teve um pai presente, não teve uma aproximação afetiva, que muita gente fala assim, não, mas meu pai foi super presente. Mas ele foi presente ou ele foi afetivamente presente? Ele foi presente como Estado ou presente, né, afetivamente? Só que eu acho que a gente não pode deixar de debater, Maria, porque senão a gente cai num lugar que eu acho perigoso também, que parece que tudo isso é motivado por um comportamento individual. Então, se foi só motivado por um comportamento individual, ele pode ser desfeito por um conjunto de comportamentos individuais. Não, é uma estrutura. Por isso que eu falo que
o abandono paterno, por exemplo, é uma epidemia, mas é uma epidemia que ela é aceita. Porque o homem, numa sociedade que, por exemplo, tem um ditado que fala que mãe só tem uma, pai é quem cria, é a própria sociedade que apresenta o homem e fala assim, cara, você nem é tão importante. Exato. Então, se você cresce numa sociedade mostrando que você não é tão importante, que na verdade mãe é sagrado, né? Por exemplo, a figura que é sagrada na nossa religião, ou em várias outras religiões que são baseadas no cristianismo, eu não posso falar em outras religiões, é a mãe. Então, assim, se você não é importante, se pai é quem cria, se eu não tenho referência nenhuma na minha família ou próximo de mim de homens exercendo esse papel, se eu cresci assistindo novela, história em quadrinho e lendo gibi, onde o homem não exerce isso, cara, como que... Você entendeu? Então, assim, o abandono paterno não é só um desvio de caráter individual daquele homem, que também pode ser, mas é um conjunto de... Por isso que eu falo que o machismo como o racismo, eles andam de mãos dadas, eles são estruturais. E por isso são estruturantes. Por isso quando a gente discute, por isso que eu gosto, quando eu explico machismo, eu gosto de usar a mesma linha didática do Silvio de Almeida, que é o atual ministro dos Direitos Humanos, que ele fala que racismo existe cultural, estrutural e institucional. E o machismo também. Existe o machismo cultural, que nos influencia através dos filmes que a gente assiste, das músicas que a gente ouve, das expressões idiomáticas, né? Pai é quem cria, prende suas cabritas que o meu bode tá solto. Então, são expressões idiomáticas que fortalecem o machismo. Mas tem um machismo institucional também, que dificulta o papel da inclusão do homem nesse papel do cuidado, que é... Poxa, a gente vive num país que o carnaval é maior que a licença paternidade. A licença paternidade no Brasil é só de 5 dias. O carnaval em São Paulo já dura um mês. Então, como isso estrutura a desigualdade de gênero, não só no mercado de trabalho, porque eu acho que o mercado de trabalho ele é só um reflexo da desigualdade de gênero dentro de casa. Porque, como você... E o mais cruel é que as mulheres têm um trabalho protagonista nas atividades domésticas de cuidado, e às vezes essa mesma mulher também tem um papel, como você acabou de falar, protagonista também em ser provedora. Sim. Porque ela é a provedora daquela família, ou porque ela é mãe solo, mas às vezes as mulheres são provedoras mesmo com o homem dentro de casa. Então a conta não fecha para ninguém, no final das contas. Difícil, né? A gente chegar num consenso. Ainda aproveitando, Leandro, que a gente está falando sobre essa participação feminina, né, no ambiente de trabalho, a gente sabe que a mulher acaba, infelizmente ainda, tendo não só a discriminação, mas também a diferença de gênero, seja no salário, seja até na própria compreensão dela enquanto indivíduo, enquanto cidadã naquela posição. Aí, aproveitando que a gente está falando sobre isso, trazendo para o ambiente corporativo, como as organizações, as empresas podem ajudar a ampliar esse debate, essa discussão sobre a parentalidade dentro do mercado de trabalho? Na verdade, no sistema socioeconômico e político que a gente vive, as empresas, na verdade, têm um papel fundamental. Isso também é uma outra coisa que eu trago à provocação quando eu estou nesses espaços, é que a mudança cultural, né, essa tal igualdade de gênero ou equidade de gênero que a gente precisa, ou equidade racial, ou a igualdade social como um todo, ela não vai vir só se a gente colocar nas costas da sociedade civil, que é nós, né, eu, você e as pessoas que estão nos escutando e assistindo, ou só sobre as costas do poder público, por exemplo. Porque, na verdade, a gente vive numa organização social, econômica e política que as empresas, que a iniciativa privada, é um pilar fundamental para a manutenção da nossa sociedade. Então, colocar a equidade de gênero, a equidade racial, o combate às desigualdades sociais, só como fosse um papel da sociedade ou um papel do poder público, primeiro, por isso que a última pesquisa que saiu do Fórum Econômico disse que para a gente alcançar a tal da igualdade de gênero, a gente vai demorar 136 anos. Porque se a nossa sociedade é baseada em 3 grandes pilares, né? Sociedade civil, poder público e empresas, se só 2 estão fazendo, alguém não está fazendo e isso vai demorar. Para a gente diminuir esse tempo, porque eu acho que nem você,
nem eu e nem as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, querem esperar 136 anos. Então, como que as pessoas perguntam, Leandro, como que a gente diminui, então, esse espaço de tempo de 136 anos para a gente alcançar algum tipo de igualdade de gênero? Colocando as empresas nesse debate. E tem algumas empresas que, de forma vanguardista, têm percebido isso. Porque, gente, para vocês entenderem, a gente vive numa organização onde talvez o lugar que você passe mais tempo na sua vida vai ser o seu trabalho. Então, se as empresas não entenderem que elas têm um papel fundamental na qualidade de vida dessas pessoas e na formação dessas pessoas, que são pessoas que depois alimentam a sociedade e a cultura, essa mesma conta que eu falei, ela não vai fechar. Eu vou dar um exemplo. Já que a gente está falando de machismo, olha que doido, né? A gente sabe que existe uma desigualdade de gênero não só no mercado de trabalho, mas também dentro de casa. Né? A tal das mulheres tem dupla ou tripla jornada, né? Porque trabalham para ajudar no sustento da casa também, ou é porque é a única renda, ou porque complementa a renda do marido, numa configuração heteronormativa. Só que quando chega em casa, aí não precisa cuidar das crianças, da casa, ou às vezes do próprio marido. Tá? Então tem essa jornada. Aí a gente tem campanhas de pai presente. Né? Agora, agosto, o que mais tem é pai presente, pai presente. Tá. Olha outra provocação que a gente tem que trazer, e é legal a gente fazer essa análise, principalmente no ambiente que a gente está falando de administração e de mercado. Quem vai me assistir é do mercado, né? Como que a gente coloca... Essas mulheres, normalmente, até pela própria desigualdade, elas trabalham menos mesmo, às vezes. Quando eu falo trabalham menos, não é de forma pejorativa. Assim, tem uma redução de carga de trabalho formal um pouco menor. Tá? Até para elas poderem cumprir o trabalho doméstico, porque elas já são sobrecarregadas nisso. Só que esse mesmo cara que normalmente fala que ele é ausente, que ele não faz o papel do pai, que ele não cuida de forma equitativa das atividades domésticas junto com a esposa, então assim, bota na conta do homem, que eu também acho que tem que colocar. O meu papel aqui como pesquisador ou como fundador do Fordeg não é passar pano para o homem, pelo amor de Deus. Eu até brinco que nas nossas atividades, se a gente não gerar incômodo nos homens, eu falhei miseravelmente. Porque qualquer mudança comportamental, e um dos papéis da Fordeg é fazer mudanças comportamentais nos homens e mudanças estruturais na sociedade e na empresa. Esse é o nosso papel. Então, qualquer mudança comportamental é incômoda. Então, eu vou gerar incômodo nos homens. Mas olha como só mudar o comportamento dos homens sem mudar a estrutura não funciona. Como que eu posso pedir para esse cara ser presente nos cuidados da criança se esse cara precisa sair às 5 horas da manhã e voltar às 10 horas da noite do trabalho? Não tem como ele ser presente, concorda? Uhum. Então, viu como quando a gente fala um debate sobre essa equidade de gênero, sobre parentalidades, a gente também tem que falar sobre relações de trabalho? É uma teia, né? E as empresas têm que entrar na conta. Então, quando o homem... Como que eu posso que o mesmo pai e mãe trabalham, só que só a mãe se ausenta do trabalho para poder levar o filho na escola ou quando o filho fica doente? Como que eu posso fazer que esse equilíbrio dentro de casa, se, por exemplo, se o homem sair 3 vezes para levar o filho na escola, porque olha que louco como também a justiça, as leis também são, né? Parece que só existe na lei trabalhista abono de falta para levar o filho ou no hospital, alguma coisa, sem você ter descontado no seu salário, é um dia por ano. Como se meu filho ficasse doente só uma vez por ano. É absurdo. Então para você ver como a gente precisa, na verdade, é toda uma estrutura. A gente precisa de mudanças culturais e comportamentais dos homens, isso é fato, e das mulheres também, porque as mulheres performam o machismo também, né? Então a gente precisa de mudanças culturais e comportamentais das pessoas. A gente precisa de mudanças de leis que tragam esse equilíbrio, então, assim, extensões da licença paternidade. E a outra é que as empresas modifiquem essa relação de trabalho, porque o mais interessante é que as empresas vanguardas que têm entendido que para o colaborador ser produtivo, ser leal e entregar os resultados pelo qual ele foi contratado, ele precisa também estar bem cuidado. Uhum. Então, por isso que agora tem áreas de bem-estar dentro das empresas, né? Cuidando da saúde do colaborador, mas ele também precisa estar exercendo as funções de parentalidade dele dentro de casa de forma digna. Uhum. Porque se esse cara não tem tempo de exercer a parentalidade dentro de casa, alguém vai ter
Alguém vai estar exercendo. E ou vai ser a esposa, mas aí se de repente a esposa também não pode, porque ela trabalha numa empresa que é... Então vai ser a sogra, entendeu? Alguém vai ser explorado nessa linha de produção aí, de cuidado. Por isso que existe até um conceito de economia do cuidado. Alguém vai ser explorado. Quem vai ser, no final das contas, quando a gente faz a discussão, quando a gente faz o recorte de gênero, normalmente é sempre uma mulher. Porque se não é a mãe, porque a mãe às vezes de repente é uma mulher branca de classe média que trabalha, mas vai pagar uma empregada. E essa empregada, para cuidar do filho dela, das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite, quando ela volta, porque faz de conta que ela super sai às 6 horas do trabalho. Mas a gente sabe que morando em São Paulo, dependendo, você faz deslocamento, você chega às 8 horas da noite. Essa mulher ou essa babá que ela contratou, para ela cuidar dos filhos dela, deixou os filhos dela com alguém, ou com ninguém, ou com o Estado. E aí a cadeia vai... Então você viu como é uma complexidade que ele não é só raso, tipo de... o Jorge só não é um bom pai presente porque ele é um safado. Não, ele pode ser um irresponsável, mas não é só isso. É estrutura, é leis, é sociedade, é trabalho, é um pouco mais complexo. Por isso que grandes problemas como desigualdade de gênero, a gente não vai resolver de forma simples. A gente vai resolver trazendo esses 3 pilares para a conversa, que é sociedade civil, poder público e as empresas têm um papel fundamental. Políticas internas. Primeiro com políticas internas de parentalidade, né? Que permita que o seu colaborador exerça as funções ocupacionais pela qual ele foi contratado, mas que essas funções ocupacionais não superem ou não anulem as responsabilidades que ele tem dentro de casa como um adulto funcional. E que isso valha também para a mulher. Com certeza. Bom, a gente sabe que está tramitando no Poder Legislativo um projeto de lei que visa ampliar os dias de licença paternidade de 5 para 15 dias, como você mesmo, né, trouxe aqui, fez essa analogia que o Carnaval no Brasil tem mais dias do que essa licença que é tão fundamental. Fala pra gente como é que tá esse projeto de lei atualmente e também você faz parte é um dos embaixadores do COPAI, né, que tá em cima disso para ver como é que isso vai sair, quando isso vai sair, se vai sair de uma forma correta, funcional. Explica pra gente um pouco sobre essa lei, sobre esse trabalho, né, do COPAI. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma contextualização que é importante. Lá em 1988 foi feita a Constituição Federal. E a Constituição Federal ela não legisla nada, isso é importante. Eu não sou advogado nem formado em direito, mas eu entendo um pouco. O papel da Constituição é dar diretrizes, não é legislar sobre alguma matéria. E lá na Constituição de 88 foi escrito que, lógico, num contexto, se hoje a gente existe machismo, imagina em 88. Então, quando foi dar diretriz sobre as licenças, falou-se assim, olha, a licença maternidade vai ser de 120 dias, passível a uma legislação ou regulamentação própria, acho que é isso na letra da lei. E a licença paternidade, olha que interessante, até uma curiosidade, a licença paternidade ia ser só de um dia, acho que 2 no máximo, porque o entendimento dos legisladores, né, dos constituintes na ocasião, é que o papel do homem era só registrar a criança. Então 1 ou 2 dias bastaria. Só que teve um legislador, que eu esqueci o nome dele, peço mil desculpas, ele está vivo hoje, um homem incrível, médico, pediatra. Ele era um homem, ele tinha acabado de ser pai. E parece que a esposa dele precisou ficar um tempo internada e tal, e ele viu na própria carne a dificuldade, porque ele também, a família era mais distante, não estava na mesma cidade, então ele como constituinte, pediatra e recém-pai, ele entendeu, cara, 1, 2 dias não dá. Então ele foi nos constituintes tratar sobre esse tema e, pasmem, virou chacota, ridicularizado e tal. Então naquela questão da licença paternidade, ele conseguiu bravamente ter a seguinte diretriz na Constituição, licença paternidade de 5 dias, passível a uma regulamentação própria também. O que aconteceu? Com a promulgação da Constituição de 88, a licença maternidade foi regulamentada. A paternidade nunca foi regulamentada até hoje. E o que é a regulamentação, Leandro? Vocês devem perguntar. A regulamentação é a regra do jogo. É saber quem pode, quem não pode. Quem tira, quanto recebe. E outra coisa que é para mim, um dos mais importantes da regulamentação, a gente registra. Hoje a gente tem dados públicos de quantas mulheres estão de licença maternidade hoje e quanto isso e quanto que elas recebem, quanto isso gera nos cofres públicos ou nas empresas. Como o pai não tem licença paternidade regulamentada, ele tira 5 dias. Mas, por exemplo,
Se eu pegar os dados abertos de um homem e mostrar que em 2023 ele teve 5 dias de abono, eu não sei se é de licença paternidade ou só foi abono por falta porque ele ficou doente. Então, e essa falta de dados já mostra até culturalmente como a gente se importa ou não com esse tema, né? Então, beleza. Então, lá em 88, passou-se 3 décadas e o legislativo nunca legislou sobre isso. E aí, em 2011 ou 2013, na primeira década de 2000, não sei muito bem, uma associação de enfermeiros, uma associação de classe, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal que chama de ADO, que é uma ação por omissão contra o Legislativo. Olha, eu entendo que o Legislativo tem muitas coisas importantes, mas espera aí, 3 décadas se passou, não houve nenhum debate aprofundado sobre o tema, houve uma omissão. E essa ação que foi entrada na primeira década de 2000, ela agora em dezembro de 2023 foi para a pauta e o Supremo Tribunal Federal sentenciou ao Legislativo 18 meses para legislar sobre isso. Vocês têm 18 meses para legislar sobre isso. E aí o que eu, representando a ForDed, que é a nossa consultoria que trabalha com esse tema, junto com várias outras organizações sociais, junto com várias pessoas voluntárias, a gente se uniu e a gente montou a COPAI, que é a Coalizão pela Licença Paternidade. E o que acontece? A COPAI puxou os projetos. Existem muitos projetos de leis, não foi só o nosso. Existem muitos projetos de leis que tentam regulamentar de alguma forma as licenças, né? Só que ou elas se sobrepunham ou elas não haviam um consenso, até por uma questão política, né? Às vezes o APL era mais de esquerda e os políticos de direita não apoiam, ou não era mais para de direita. Então, infelizmente, ainda há um pouco esse ruído e que atrapalha avanços, infelizmente, sociais do nosso país. E aí, o que a COPAI fez? A gente pegou essa decisão do Supremo Tribunal, a gente formou uma parceria com a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, e a gente escreveu com o apoio de vários deputados e deputadas de espectros políticos diferentes, então isso que é rico, né? Então traz gente para a direita, da esquerda, mostrando que esse tema, na verdade, ele não tem lado. Não tem bandeira. Ele tem uma intersecção com tudo. Então a gente junta esses deputados, essas deputadas de espectros políticos diferentes, e a gente fala, olha, a gente precisa avançar com essa pauta e avançar de uma maneira técnica, madura, isenta, imparcial. E aí a gente, junto com a Secretaria da Mulher, representada pela Ana Cláudia, que eu até parabenizo ela, foi uma pessoa incrível, é uma consultora do Legislativo, a gente propõe um projeto de lei, que é um projeto de lei hoje que eu até vou colar, peraí o número, é o projeto de lei 6216, que foi protocolado em 2023, agora em dezembro de 2023. Então essa PL está rodando dentro do Legislativo, e a gente está agora o que fazendo? Assim, a COPAI tem 3 grandes papéis que a gente está querendo executar. Um braço é a opinião pública, que a gente está tentando levar isso. Mostrar que as pessoas, na verdade, elas acham que esse tema não é importante. Mas para todos os lados, quando a gente foi conversar e debater sobre esse tema, normalmente fala, não, mas esse tema não é tão importante. É quando o debate fala, nossa, esse tema sim é importante e eu me importo com esse tema. Então tem um braço que está levando esse tema para a opinião pública, então participar de espaços como esse. Semana passada eu dei uma entrevista na filial da Globo. Assinado eletrônico, alguma coisa? Existe, eu vou deixar depois todos os links certinhos. A segunda frente, a gente está atuando junto com as empresas e junto com organizações sociais que são conjuntos dessas empresas, então o Instituto Etos, o Instituto Capitalismo Consciente, o Movimento Mulher 360, que trazem, né, o arcabouço que eles têm de empresas que são associados para debater de forma mais aprofundada esse tema, porque como eu acabei de falar em algumas perguntas, as empresas têm um papel fundamental sobre isso, então tem um braço que atua com empresas, e o terceiro a gente tem um planejamento de advocacy, que é assim, nesse exato momento eu estou aqui em São Paulo, mas a gente tem colegas nossos lá em Brasília fazendo esse corpo a corpo com deputados e deputadas para a gente tentar, porque, gente, é mais difícil do que a gente imagina. A gente fazer só a PL é um passo. Fazer que essa PL entre na esteira de aprovações da plenária é um outro desafio, e depois que ela entra na esteira
esteira de aprovação é que ela seja aprovada. Então, são etapas de advocacy também que a gente precisa ser feito nesse papel lá em Brasília. Então, a PL é mais ou menos isso. Aí eu convido as pessoas a conhecerem a COPAI. COPAI é coalizão, licença paternidade, é muito simples. Você dá um Google. A gente vai colocar aqui. A gente vai ter os links, depois vai ter no site. No descritivo do vídeo, os links direitinho. Tá, vai estar o site, vai estar o Instagram. E lá, você que está me assistindo, você pode ser signatário pessoa física. E ser signatário é muito simples, você não se compromete com grandes coisas. Só precisa que você escreva e fale, olha, eu me importo com esse tema. Porque quando a gente vai para o legislativo, quando a gente vai para as empresas e fala, olha, a gente tem 5, 10, 15, 20 mil, 100 mil pessoas que são signatárias mostrando que elas se importam com esse tema, tem um peso. Tem um peso, exatamente. Então hoje você pode ser signatário, você pode ser um mobilizador, então uma pessoa que quer assinar, mas também quer estar mais atuante e espalhar isso nos seus grupos de WhatsApp e tal, você pode ser um mobilizador. Ou se você é empresário ou uma empresa, você também pode nos apoiar levando esse tema ou para dentro da sua organização, ou tendo outras formas que a gente pode apoiar, e tudo no site mostra isso, assim. Aproveitando que a gente está falando sobre a participação de algumas empresas, eu quero até corrigir uma informação que eu dei no início dessa pergunta, que eu disse que atualmente a licença de paternidade é de 5 dias, podemos chegar a 15, mas pode chegar a 15 se a empresa participar do projeto voluntário Empresa Cidadã, não é isso? É importante a gente enfatizar isso. Eu tinha esquecido disso, eu contextualizei, porque eu acho importante contextualizar, mas eu esqueci disso. Então vamos lá. Então em 88 houve isso, não foi a regulamentação. Em 2016 teve um marco legal pela primeira infância. O marco legal da primeira infância, ele mudou um dispositivo do programa Empresa Cidadã. O programa Empresa Cidadã é um programa de governo, é um programa da Receita Federal. Não é um programa de Estado, não é uma lei. Lógico, ela tem que ser regulamentada por uma lei, mas ela não é... ela tem a instabilidade de ser um programa de governo. Ela pode existir ou deixar de existir. Mas nunca houve problema com isso. E o programa Empresa Cidadã, ele existia oferecendo a extensão da licença maternidade. Então, as empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã, até 2016, eles tinham um subsídio fiscal, onde a diferença de 120 para 180 dias da licença maternidade era subsidiada pelo governo através de um subsídio fiscal. Então, a empresa bancava a extensão da licença maternidade de 120 para 180, mas ela recebia uma contrapartida na hora de pagar um imposto, ela era subsidiada por isso. Com um marco legal pela primeira infância, que mostra que o pai tem um papel fundamental nos primeiros dias de vida da criança, houve uma extensão da licença paternidade, uma extensão de 5 para 20. Então, houve uma extensão de 15 dias a mais. Ainda extremamente desequilibrado, mas para aquela ocasião foi realmente muito... uma vez que a gente trabalha com advocacy, a gente aprende a comemorar pequenas vitórias, né, também. Então, por mais que não fosse o ideal, a gente entendeu que de 5 para 20 já era um pontapé inicial até para a própria sociedade se acostumar a entender esse tema. Então, em 2016 houve isso. Só que qual que é o problema? E qual é a fragilidade do programa Empresa Cidadã, que é o que a gente está tentando reparar com o nosso projeto de lei? A Empresa Cidadã, ele é um programa da Receita Federal que, primeiro, tem duas questões. Só quem entra é empresas que declaram lucro real, que normalmente são grandes corporações. Você que é dono de um pequeno comércio, ou até dono, sei lá, de 5 padarias, normalmente você declara lucro presumido, não é lucro real. A sua empresa que declara lucro presumido não pode entrar no programa Empresa Cidadã. Não pode ter esse benefício fiscal. É só empresas que declaram lucro real. Então, é Ambev, empresas grandes. Então, já dá uma fragilidade, porque a gente sabe que, na verdade, o grande empregador no Brasil é a pequena indústria ou varejista, que normalmente são pequenos varejistas, né? Farmácia, lojas e tal. Esses pequenos empresários não foram beneficiados por esse programa que aconteceu lá em 2016, com esse avanço. Então tem essa coisa, né? Então, assim, a gente não cobre. O cara que tá com a mochila nas costas entregando iFood não tem essa cobertura. O cara que trabalha numa farmácia, numa padaria, numa loja de roupa não tem essa cobertura. Só quem trabalha numa empresa grande, né? SA, assim por diante. Então você pega, infelizmente, um grupo de parcela de homens muito pequenas que tem esse benefício. E o bacana de um avanço social é quando ele abrange o máximo de pessoas da sociedade. Então, a primeira fragilidade do programa Empresa Cidadã é essa. A segunda fragilidade é que mesmo a empresa cidadã, olha que louco,
mesmo a empresa cidadã que tem um potencial de ter mais ou menos 250 mil empresas que poderiam estar hoje ingressas no Programa Empresa Cidadã, a última vez que eu puxei o relatório de empresas inscritas no Programa Cidadã só tinha 29 mil. Então, por que as empresas não estão aderindo ao Programa Empresa Cidadã também? E aí a gente fez uma pesquisa em 2020 e 2021, a Forded, junto com uma organização social chamada Family Talks, onde a gente entrevistou mais ou menos 450 empresas, onde a gente lançou um relatório chamado Parentalidade das Empresas. E nesse relatório, ele está disponível gratuitamente. Uhum. É só vocês escreverem Parentalidade das Empresas, relatório Parentalidade das Empresas, vocês conseguem baixar gratuitamente esse relatório. Ele é muito legal e muito fácil, muito acessível de ler. A gente lá tem algumas hipóteses que levam as empresas a ainda não estenderem a sua licença paternidade. Uma delas é cultural, achar que isso realmente pode atrapalhar. Só que isso é fácil de vencer. Se a gente pega empresas como Reserva, Diageo, Sanofi, Whirlpool, que estenderam a licença paternidade, a gente pega entrevistas com elas e a gente vê que o impacto financeiro foi 0,00001%. Então não é um impacto. O desempenho acabou aparecendo. Agora o desempenho, a produtividade, a lealdade, a marca empregadora cresce. Então olha que legal, aquele estigma de isso vai impactar negativamente na empresa já é uma falácia, porque primeiro o impacto financeiro é 0,00001 e o impacto positivo de marca empregadora, de produtividade, de lealdade do colaborador com a empresa cresce. E também tem essa questão do ESG, né? Fortalece o ESG da empresa. Os critérios do ESG, as tais políticas, as empresas que se comprometeram com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Então, mostram empresas que estão modernas, que estão compatíveis com o futuro da construção da nossa sociedade. Então, é isso. A segunda hipótese que a gente viu é que as empresas, às vezes, desinformação. Não sabe como aderir ao Programa Empresa Cidadã, não sabe o que precisa. Então, será que o governo não precisa fazer um melhor trabalho de comunicação para que as empresas possam aderir ao Programa Empresa Cidadã? Então, isso também são algumas coisas. Só que o que a nossa PL tenta consertar? Primeiro, a nossa PL defende uma licença paternidade estendida. Para quanto? O primeiro ano, lógico que toda lei que ela é aprovada, ela só vai funcionar no ano seguinte, né? Nos primeiros 2 anos é para 30 dias, porque a gente acha que é um tempo mínimo plausível para que a gente consiga ter pelo menos um impacto de desigualdades, né? De a gente conseguir um mínimo de igualdade e até para um amadurecimento da nossa sociedade como um todo. Eu vou até acrescentar, não sei se eu estou certa, para estreitar essa relação, né? Entre o pai e o filho, a filha, enfim. Então, a PL defende uma extensão de uma licença paternidade que ela é dividida, ela é fatiada e ela é progressiva, até mais uma vez, porque a gente tem a sensibilidade que a sociedade também precisa de tempo para amadurecer filosoficamente, culturalmente, mas amadurecer em termos de processos também. A gente sabe, a gente tem total consciência disso para o empresário que está me assistindo, a gente tem consciência disso. Por isso que a gente propôs na nossa PL uma progressão fatiada e temporal. Então, nos primeiros 2 anos para 30 dias, depois no segundo ano para mais 15 dias, depois, e até chegar numa licença paternidade de por enquanto, que é o que a gente acredita que a sociedade brasileira e o legislativo está maduro, preparado para aceitar, é de 60 dias no final, né? Lógico que a própria OMS, a minha opinião pessoal, e muitos exemplos bem-sucedidos do leste europeu, por exemplo, mostra que o importante é ter uma equiparação, então de licença paternidade e maternidade equiparativa, então se é 180 para os dois, se é 120 para os dois, ou na verdade, como a gente tem que falar passo a passo, mas já tem países que já estão discutindo licenças parentais. O que é licença parental? Na verdade, algumas empresas brasileiras já importaram esse conceito de licença parental. O que é essa licença parental? Acaba tendo um tempo mínimo obrigatório para homem e para mulher, porque também se a gente deixa, licença parental assim, você e seu companheiro ou você e sua companheira podem escolher da forma que vocês quiserem. Olha que legal, no leste europeu e em alguns países, quando houve a licença parental, fizeram dessa forma. Não, a licença parental assim, o casal escolhe como ele quer tirar.
Percebeu-se, por causa de um viés machista, de um viés de gênero, normalmente as mulheres tiravam mais que os homens, mesmo com a liberdade de poder escolher. E aí o que acontece? Os países recuaram e falaram, não, então vamos fazer o seguinte, licença parental vai ser assim, que na minha opinião é o melhor exemplo. É um tempo mínimo obrigatório para mulher e homem juntos. Porque é isso, a gente sabe, numa relação heteronormativa, a mãe da criança precisa ter o respaldo do parceiro ou da parceira na amamentação e tudo. Então, ter um tempo mínimo dos dois juntos é importante. Mas olha que legal, depois que é feito esse tempo mínimo dos dois juntos, tem um tempo dos dois separados. Porque a gente também tem pesquisas importantes que mostram que um tempo exclusivo só do homem cuidando dessa criança e a mãe voltando para o mercado de trabalho, também aumenta e estreita o relacionamento dele afetivo com essa criança. Porque numa sociedade numa sociedade machista, dependendo da sua relação com a sua companheira, a presença dela no cuidado, você automaticamente, por viés, você se coloca num papel subsidiário, num papel secundário. Sim. Então, por isso que a ausência da mulher e coloca o homem como um principal cuidador, o homem meio que faz acontecer. Precisa, né? Ele fala assim, olha, na ausência da minha esposa, eu preciso, porque senão fala, fulana. Então, por isso que alguns países europeus que já estão tratando sobre um sistema muito antigo, há muito tempo, quer dizer, eles tiveram esse tempo de adaptação, porque é isso, gente, as leis são colocadas e depois precisam é igual qualquer planejamento estratégico numa empresa, um plano de ação, quando você coloca para rodar, né, você depois vai trocando o pneu com o carro andando, né, vai ajustando o plano de ação da sua empresa, com a legislação e com a sociedade é a mesma coisa. A gente aprova uma lei e depois vai ajustando ela conforme a sociedade vai nos mostrando. Então, alguns países do leste europeu já estão nisso, na licença parentalidade, onde tem um tempo mínimo para o homem e a mulher juntos e depois um tempo mínimo, um tempo dos dois separados. Para o Brasil, isso ainda é um debate muito avançado. O nosso legislativo não teria nem condições de debater sobre isso. Esses modelos que existem, qual você acha que caberia aqui no Brasil? Por tudo que a gente já falou, por questão cultural, questão legislativa, o que você acha que é mais fácil, né, ser obtido? É essa estratégia que a gente está realmente assumindo na Copai, né? A gente na Copai, a gente entende que a gente ainda está legislando, trabalhando por um mínimo ainda. A gente acredita, né? E aí eu vou falar como pessoa, como eu mesmo, como pesquisador e para quem trabalha com isso, o ideal é chegar nas licenças parentais mesmo, onde algumas empresas brasileiras já fazem. Se não me engano, o Grupo Boticário já oferece licença parental, onde tem um tempo mínimo juntos e depois eles conseguem, o colaborador, a colaboradora tem a flexibilidade de escolher ou metade de um turno, ou depois se ausenta depois, posteriormente. Essas leis, desculpa te interromper, essas leis estão estendidas para casais não heteronormativos? Também, né? Também. Isso quando eu cito Sanofi, Grupo Boticário, eles não estão se baseando numa legislação brasileira, porque não existe isso na legislação brasileira. É uma política interna deles. As empresas perceberam que para ter um avanço e poder proporcionar dignidade, e para estar acompanhando do que há de mais moderno no mundo, como políticas ou públicas ou políticas internas, essas empresas têm acompanhado e têm oferecido. O projeto de lei em tramitação também paralelamente está tramitando, mas como eu falei, a nossa legislação, o nosso projeto de lei, ele não trata ainda sobre a licença parental. Ele dá um passo atrás e mantém só a extensão da licença paternidade. Porque, mais uma vez, como eu falei, a gente até como, mesmo ativista na causa, a gente tem que entender, às vezes, o que é aplicável ou não na nossa sociedade. Né? Então a gente sabe que às vezes pegar um Ctrl+C, Ctrl+V que acontece na Suécia, na Dinamarca, não funciona no Brasil, até pela própria construção social nossa. Então, além de ser equivocado e ser eurocentrista, de fazer Ctrl+C e Ctrl+V aqui, porque às vezes o que solucionou lá não resolve uma solução social aqui nossa, também é equivocado no sentido de que às vezes pode atrapalhar mais do que ajudar. Então, o nosso projeto de lei, ele é vanguarda no Brasil, em querer estender a licença paternidade para 30 dias e depois fatiando em tempos para até 60 dias, mas a gente sabe que, comparado com países que já estão
mais antigos nisso, porque também são países mais antigos. Nosso país é um país jovem de descobrimento, né? E são desenvolvidos em vários fatores, né? É um país jovem de democracia, então como um país jovem, a gente ainda está alguns passos atrás com alguns países europeus, e não porque a gente não é capaz, mas é porque é um país que ainda está se formando democraticamente. Então, como um país, então a gente está com pautas um pouco ainda degraus um pouco mais atrás que outros países, mas isso não tem nada a ver de país melhor ou pior. É de um acompanhamento de amadurecimento da nossa sociedade, né? Então, acho que é isso. Leandro, aproveitando que a gente já está falando de economia do cuidado, é verdade que se todas as horas, né, dedicadas ao cuidado fossem remuneradas, a gente alcançaria o 4º maior PIB do mundo, chegando a um valor de cerca de 10,4 trilhões de dólares. Você está acompanhando isso? Fala sobre esses dados que eu encontrei, que eu fiquei impressionada. Primeiro entender, conceitualizar o que é economia do cuidado. Mas é muito simples mesmo. Primeiro a gente tem que entender o que é economia e o que é cuidado, né? Eu acho importante. Cuidado, quando a gente fala de cuidado aqui, pessoal, a gente fala de cuidado como tecnologia. Porque ainda mais a gente que tem uma cultura mais latino-americana, a gente atrela um pouco cuidado com afeto, carinho, amor, né? Mas não é esse tipo de cuidado que eu estou falando. Eu estou falando do cuidado como tecnologia. Onde você aprende e ensina a cuidar. O que é importante para vocês entenderem desse cuidado, o que é tecnologia, né? Um conjunto de técnicas para fazer algo. E para você cuidar de alguém, seja uma criança ou um adulto, ou cuidar de algo, você precisa também de um conjunto de técnicas para cuidar desse alguém ou desse algo. Então, esse cuidado que eu estou falando é esse cuidado como tecnologia mesmo, né? Da mesma forma que eu aprendi a manusear equipamentos eletrônicos, eu aprendo a cuidar de alguém. Então, economia do cuidado é isso, é esse tipo de cuidado. Não estou falando do cuidado amoroso, afetivo, é do cuidado como tecnologia, como um conjunto de técnicas para cuidar de algo ou de alguém. E economia, o que é? Olha que interessante. Se a gente for pegar o conceito o significado etimológico da palavra economia, eco é casa, a palavra eco significa casa, e a palavra nomia significa gerir e cuidar. Olha que louco. Por isso que eu gosto de falar que a salvação da nossa economia não vai ser só feita por economistas, programadores e engenheiros, vai ser por cuidadores também. Então, economia do cuidado, o que ela é? Eu só preciso acompanhar meu raciocínio para entender o conceito de economia do cuidado. Uma sociedade só para de pé quando ela tem uma economia forte. Só que só existe uma economia forte quando existem adultos economicamente produtivos. Só existem adultos economicamente produtivos quando existem adultos saudáveis. Só existem adultos saudáveis se uma pessoa ou um grupo de pessoas dedicou décadas ao cuidado desse adulto. Então, só existe sociedade forte, com economia forte, com adultos economicamente produtivos, que só existe com adultos saudáveis, e só existe adultos saudáveis porque adultos que receberam cuidado em toda a sua fase. Então, olha que interessante. Não existiria economia tradicional, comércio, indústria, política, tecnologia, agronegócio, se por trás não existisse uma economia que a gente chama de economia do cuidado. E o que é essa economia do cuidado? É direitos reprodutivos, é saúde, O seu colaborador estar saudável fisicamente, emocionalmente, mentalmente, torna ele um adulto saudável e torna ele um adulto produtivo. E a última é atividades domésticas. Então, os 3 pilares da economia do cuidado é direitos reprodutivos, saúde e atividades domésticas. Eu acho que direitos reprodutivos e saúde, eu acho que é meio simples da pessoa entender por que é importante. Agora, atividades domésticas, muita gente fala assim, nossa, Leandro, mas o que tem a ver atividades domésticas? Gente, vamos lá. Não dá para ser saudável e não dá para ter cuidado se você não tiver as suas atividades básicas domésticas feitas. Hoje eu tô aqui porque eu tô com a minha roupa, eu tô alimentado, a minha casa tá... Assim, as atividades domésticas, elas foram colocadas... A gente, mais uma vez... A gente negligenciou as atividades domésticas, que a gente chama de atividades... as atividades do cuidado e as atividades domésticas, elas foram invisibilizadas. A Think Young é uma organização social que eu admiro muito, e elas já vêm debatendo esse tema há muito tempo sobre a perspectiva das mulheres.
E a Forded começou a trabalhar esse tema, economia do cuidado, muito inspirado nelas. Eu admiro demais o trabalho da Think Olga. A gente atua e trabalha sobre economia do cuidado na perspectiva do homem, mostrando que se o homem não entrar nessa equação, a conta não fecha para ninguém. Então, essas atividades domésticas e de cuidado que são fundamentais, porque só existe saúde, só existe direitos reprodutivos se você tiver cuidado, elas são invisibilizadas, elas são negligenciadas e elas são majoritariamente exercidas por mulheres. Então, por isso que tanto eu, como pesquisador e ativista, ou como a Forded como consultoria, eu quero mostrar para as empresas, sociedade civil e o poder público que essa conta, então, que a economia tradicional, que ela é subsidiada pela economia do cuidado, só que se a economia do cuidado está desequilibrada, a economia tradicional também. E aí, eu só vou conseguir equilibrar essas duas economias se eu boto um homem na conta. Se eu trago o homem para as atividades domésticas. Se eu trago o homem para o cuidado e para a saúde. Porque olha que engraçado. Há pesquisas que mostram que homens que performam a masculinidade mais saudável ou homens que exercem uma paternidade participativa cuidadora são homens que cuidam mais da sua própria saúde. Porque esses não são dados meus, dados do Ministério da Saúde. Nós, homens, vivemos 7 anos a menos que vocês, mulheres. Temos 4 vezes maior índice de suicídio. E a gente tem o maior índice de morte por violência. Isso não é da nossa natureza. É que a gente aprendeu a performar disso. A gente aprendeu a ser violento. A gente aprendeu a não cuidar da nossa saúde. A gente aprendeu a não cuidar da gente. Porque sempre tem alguém que faz esse papel, né? E isso é uma provocação que eu trago para os homens que estão me assistindo, assim. Como que a gente pode exigir que homens cuidem se esses homens não aprenderam a cuidar nem de si? Perfeito. Então, essa provocação também é importante, né? Então, a economia do cuidado mostra isso. Eu preciso colocar... O meu papel da Forded é colocar esse homem na economia do cuidado para equilibrar a balança da economia do cuidado, porque equilibra... E aí, o meu papel ainda mais idealista é que a economia do cuidado não fique subsidiada só à economia tradicional. Que a gente consiga colocar as duas a par. E esse dado que você traz... que a Think Olga traz nos seus relatórios, mostra que se a gente remunerasse todo o trabalho do cuidado, se todo o trabalho do cuidado e da atividade doméstica hoje fosse remunerada, ela seria a 4ª maior economia do mundo. Ela seria maior que o Vale do Silício. Porque ela é um trabalho fundamental, mais uma vez. Se não há cuidado, não há adultos saudáveis. Sem adultos saudáveis, não há adultos economicamente produtivos. E se não há adultos economicamente produtivos, não há economia tradicional. Por isso que as empresas, tardiamente, algumas ou outras não, têm percebido que têm criado áreas e departamentos de bem-estar. Porque é isso, o meu colaborador, para ser produtivo e para ser perene na minha empresa, ele precisa estar saudável. E para ele estar saudável, eu também preciso exercer esse papel de cuidado. O mundo que eu vislumbro, né? Assim, a sociedade que eu vislumbro, eu pego a frase de um professor meu de advocacy, o Pedro, que ele fala que ele vislumbra uma sociedade que seja parental, né? E a sociedade parental não é uma sociedade onde todos os homens e mulheres sejam obrigados a ser pai e ser mãe, porque eu acho que ninguém tem que ser obrigado a ser pai e ser mãe. Mas a sociedade parental é uma sociedade que saiba cuidar dos seus próprios filhos, dos filhos dos outros e dos filhos de ninguém. Eu acho bonito isso. A sociedade parental é uma sociedade que saberá cuidar de si e dos outros. Né? Independente de ter filho ou não, a questão não é essa. É uma sociedade que saiba cuidar de si e dos outros. Tanto como sociedade, como tanto na formação de um Estado que se preocupe com o bem-estar social, como também das empresas e organizações privadas que veem que elas têm um papel fundamental no bem-estar e no cuidado dos seus colaboradores também. Então, elas precisam ter políticas de bem-estar, precisam ter políticas de parentalidades, precisam ter políticas de cuidado, porque se as empresas se não o primeiro ou o segundo lugar que você mais passa tempo na sua vida, a empresa e seus colegas de trabalho precisam ser rede de apoio também. É isso que é muito doido. A rede de apoio seu não tem que ser só a sua mãe, seu pai, seu sogro, sua sogra, seu vizinho, sua madrinha, seu irmão, seu cunhado. Os seus colegas de trabalho e a sua empresa também precisam ser sua rede de apoio. Precisam também te subsidiar.
né? Com condições que você consiga exercer a sua função ocupacional pelo que você foi contratado, mas que você também consiga... E que você também seja uma rede de apoio para outra pessoa, né? Então, assim, se você trabalha... Se na sua equipe tem um pai ou uma mãe... Cara, não marca... Um pai e uma mãe com uma criança de 1 ano de idade, não marca uma reunião meio-dia. Meio-dia é caos, cara, é hora do almoço e tal. E são pequenas sensibilidades. Você acredita que realmente, se a reunião não for meio-dia, vai atrapalhar o faturamento ao seu projeto? Eu acho que não, né? Sim, a gente pode... Empatia, né? A gente pode... É bom... Não é nem digo empatia, porque empatia virou um pouco romantização, mas é bom senso. Precisa marcar uma reunião 7 horas... Se a sua... Assim, acho que... Lógico que momentos complexos, tem toda uma sazonalidade. Implementações de projetos e tal, lógico que tem sacrifícios, às vezes final de semana, às vezes mais tarde e tal. Empresa que tem mas se você está exigindo que a sua equipe trabalhe o ano inteiro até 8 horas da noite, eu preciso te contar um negócio. Você está sendo um péssimo gestor, tem algo muito equivocado na sua equipe. Porque se durante o tempo de trabalho não está conseguindo ser produtivo, algo muito errado está nisso. Com certeza. Né? Assim, então a gente sabe que implementações de projetos, viagens de trabalho, acontecem pequenos sacrifícios. Mas você, 5 anos de trabalho, 5 anos você não conseguiu ver o seu filho porque você trabalhou até 9 horas da noite, tem algo de muito equivocado na equipe ou na forma de gestão da sua equipe. Então eu acho que essa problematização também é importante. Não tem como a gente não falar sobre relação de trabalho, né? Bom, a gente já está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes de pedir a dica de leitura ao Leandro, não sei se vocês vão lembrar, mas na apresentação dele, eu o apresentei como pai afetivo do Vini, hoje um rapaz, né, de 15 anos. 16 anos. 16 esse ano. Um rapaz de 16 anos que você também faz questão de colocar no seu currículo, né? Pai afetivo. E a gente acompanha no LinkedIn também outros perfis que tanto mães como pais também colocam, né? Além da sua função profissional, tem também essa função, por que não, de ser pai. Explica pra gente por que é importante nesse assunto parentalidade essa questão de incluir no currículo, né, os filhos, essa preocupação, essa economia do cuidado familiar, né? Esse movimento, né, que tem iniciado por mulheres, que é extremamente importante dizer isso também, mas que homens cada vez mais têm colocado, pai do fulano, pai de ciclana, é importante, primeiro porque a gente pauta um tema, né? Porque normalmente você sempre fala assim, eu sou fulano, torço para tal time, fiz tal coisa, e você nunca fala, talvez, da sua função parental, por exemplo, né? E eu gosto de colocar, e vejo outros homens colocando, e foi uma iniciativa que foi encabeçada por mulheres, eu acho importante, porque mostra que a gente foi, já falando de viés, de cultura, né? A gente é uma sociedade que mostra 2 coisas. Primeiro, que esse papel do cuidado, seja você mãe ou pai, é desimportante, né? Não tem importância. Então, é até pior, se não tem importância, ou, na verdade, ele é até um incômodo, ele atrapalha. Né? Até hoje, pleno século XXI, 2024, você ainda vê entrevistas de emprego que as pessoas perguntam, mas se seu filho ficar doente, vai ficar com quem e tal. Então, assim, porque a gente aprendeu a enxergar como o papel de pai e de mãe, ou de forma desimportante, ou até como atrapalha o exercício funcional que ela vai fazer. Sim. Então, a gente colocar eu, outros homens e outras mulheres, colocar os nossos filhos no nosso currículo, é um movimento dizer que, primeiro, é importante, segundo, não atrapalha. Pelo contrário, terceiro, e eu acho que as pessoas que são pais e mães vão entender isso. Principalmente para nós, homens, eu vou falar o recorte de gênero masculino, que é o que eu estudo e pesquiso. Né? Mais uma vez, só importante falar, a Forded é uma consultoria de impacto, onde a gente trata sobre economia do cuidado e equidade de gênero, tendo o público de intervenção, o público de pesquisa, os homens. Então, diferentemente de outras consultorias de diversidade, equidade e inclusão, a gente trabalha sobre esses temas, mas na perspectiva e na forma de atuar com homens, que a gente percebe que para trabalhar com homens precisa de toda uma metodologia e um processo diferente.
para tratar sobre isso, porque eu preciso que o homem desperte o sentimento de pertencimento nesse tema. Porque depois que eu gerar o sentimento de pertencimento, que equidade de gênero, parentalidade, economia do cuidado, diversidade, inclusão, também é um tema que pertence a ele, aí sim eu consigo oferecer letramento e engajar esse cara nesse tema. Porque senão vai ficar só mais aquelas campanhas que você faz todo mês, que o homem lê na tela dele, tá na tela de trabalho dele, mas passa batido. Eu preciso gerar. E a gente tem metodologia para gerar esse sentimento de pertencimento. Esse movimento de colocar o seu filho no currículo, eu bato em alguns pilares importantes. Primeiro, que esse tema ele não é desimportante, ele é importante. Segundo, ele não atrapalha a construção de uma carreira. E a terceira é, na verdade, ainda mais na perspectiva do homem, exercer uma paternidade participativa e cuidadora, na verdade, permite ao homem desenvolver habilidades socioemocionais que esse homem até então não tinha desenvolvido. Olha que doido. É interessante isso, né? Então, para o homem que está me assistindo, você exercer uma paternidade participativa e cuidadora, isso não vai atrapalhar a sua carreira. Isso, na verdade, vai te ajudar a desenvolver habilidades socioemocionais que vai ser fundamental. As tais soft skills que a gente fala aqui, né? No nosso programa direto. Eu brinco com algumas pessoas quando a gente está num momento mais descontraído, num workshop, ou até quando eu converso com outras pessoas que trabalham nesse tema junto comigo, que assim, cara, existe resiliência maior ou capacidade de lidar com o imprevisto que você sair com uma criança de colo com 7 fraldas, porque você estatisticamente puxou um tema, planejou e falou assim, não, ela só usa em média de 4 a 5 fraldas. Eu vou levar 2 a mais, vai dar 7. Só que naquele dia ela usou 16. Então assim, brincadeiras à parte, é assim, cuidar de uma criança também te ensina essas habilidades de lidar com o imprevisto, de leitura de terreno, gestão de crise, de leitura de ambiente, de perspectiva, de bom senso, de humanização no trato. Então, essas tais soft skills e habilidades socioemocionais que nos foi tão privado na nossa criação mais machista, que quando você se... Lógico que eu brinco que a paternidade talvez seja um dos maiores antídotos contra o machismo, né? E é uma frase de um antropólogo francês que eu gosto muito. Mas lógico que não é mágico, né? Não é só porque um homem se tornou pai que ele vai ser o melhor homem do mundo. Mas a paternidade, ela pode sim ser um dos principais gatilhos de transformação do homem. Não é mágico esse gatilho, nem automático. Mas ele pode sim ser um dos principais gatilhos de transformação do homem. Então esse movimento de colocar o seu filho no currículo, e quando eu coloco, principalmente eu que trabalho isso, e olha que legal, eu como homem, eu tenho um papel fundamental de influenciar positivamente outros homens, porque o homem tem essa capacidade, né? O que eu provoco para os homens e convido aos outros homens que estão me assistindo é como a gente tem a capacidade de influenciar positivamente outros homens. Então quando eu coloco que eu sou pai afetivo do Vini, daqui a pouco eu até explico essa expressão, eu mostro para o outro homem que eu consigo ser pai afetivo do Vini e continuar sendo um empreendedor. Uhum. Eu consigo ser pai afetivo do Vini e, na verdade, assim, caramba, cara, você é tão... Essa habilidade eu consegui só depois que eu consegui exercer a paternidade do Vinícius. Então é muito interessante. E só a paternidade afetiva... Explica pra gente esse termo. O Vini não é meu filho biológico. O Vini eu conheci ele com 3 anos de idade, hoje ele tem 16. Ele é fruto da primeira relação da minha ex-esposa. Eu brinco que até para explicar nossa configuração familiar eu preciso de um infográfico, né? Então, quando eu conheci a mãe dele, ele tinha 3 anos de idade, a gente começou a se relacionar, e aí a gente casou, fomos morar juntos, e desde 2016, 2017 eu tô separado dela, mas eu continuo exercendo essa paternidade diária com o Vinícius. E por que afetiva e não adotiva, né? Porque você só adota uma criança se uma das filiações dela, né, pai ou mãe, é ausente. Uhum. Mas não, o Vinícius, eu brinco que tem um ditado africano que ficou super famoso, todo mundo fala hoje, que precisa de toda uma aldeia para se criar uma criança. O Vinícius tem o privilégio de ter essa aldeia, porque o Vinícius tem a mãe biológica, que é a Mariana, tem o pai biológico, que é o Rodrigo, que é um pai presente também, tem eu, que sou o pai afetivo agora, porque eu conheci com 3, hoje ele tem 16, e junto com o Rodrigo e com a Mariana, eu cuido do Vinícius. E ainda agora eu sou casado, então ainda tem a Luísa
E o Rodrigo também tem uma companheira que é a Dani. Então, assim, o Vinícius... E aí tem vovó, tio, tia. Então tem toda uma aldeia. E eu acho bacana isso, porque a gente do Ocidente, a gente tem muito que aprender com alguns conceitos. Sair um pouco desse eurocentrismo, né? E há esse conceito africano que fala que precisa de toda uma aldeia para se criar uma criança. Porque é isso, a criança não é sua. A gente tem uma relação de posse, né? Assim, a criança é minha, é meu filho. Não, a criança é da sociedade. Até mesmo porque, tem uma outra frase da Vera Conelli, que é uma psicanalista que eu gosto muito, fala que cuidar de uma criança é muito complexo para ficar nos ombros de uma ou duas pessoas só. Por isso que ela fala tanto que precisa de uma rede de apoio, né? É aquela coisa que eu falei, uma sociedade que sabe cuidar de seus próprios filhos, dos filhos dos outros e dos filhos de ninguém. Então por isso que eu coloco, né? Sou o pai afetivo do Vini, então já expliquei um pouquinho que é afetivo. E óbvio que se eu falasse que era meu sonho desde criança trabalhar com esse tema, eu ia estar mentindo, né? A ideia da For Dead só nasceu depois que eu... isso que eu queria, né? De saber como um empreendedor, um bacharel em administração, passou a se interessar por esse tema, trabalhar com esse tema. Quando eu conheci o Vinícius, eu trabalhava em banco. Assim, mais uma vez, como um homem médio, né? Criado como a grande maioria dos outros homens. Quando você fala homem médio, você está querendo dizer que o padrão. É o padrão, né? É que assim, eu também não... A gente tem que tomar cuidado de não generalizar. Primeiro porque tem homens sim que cuidam antes de eu mesmo de eu existir, né? Sabe assim? Não eu não inventei a parentalidade moderna. Então já existe. E até mesmo porque também há culturas que têm outras configurações. Tem culturas orientais e culturas africanas, onde, na verdade, tem uma antropóloga que eu gosto muito, que é Margaret Mead, uma antropóloga inglesa, que ela estudou na década de 30 culturas diferentes. Por exemplo, numa cultura da África, é o inverso. É a mulher que sai para trabalhar e o homem que cuida. E isso não faz ele ser menos homem e ela menos mulher. Então, para você ver como não é genética, concorda? Não é biologia. Sim. É uma construção social. Então, quando eu falo homem médio, esse homem ocidental, brasileiro, criado na nossa cultura. Eu não fui criado para cuidar. Eu tinha um vislumbre, né? Legal. Como que eu sou um homem completo? Eu tenho que ter um trabalho que sustente a casa, eu preciso construir uma família, preciso ter filhos. Então, por isso que falar que a paternidade não existe na cultura machista, ele existe, sim. Inclusive, um homem machista quer ter uma família e quer ser pai. É que a gente pode problematizar a paternidade ou a relação que ele tem com a família. Mas a paternidade está dentro da nossa construção. Pacote, né? Ela pode ser antiquada ou equivocada, mas ela faz parte. Então, eu queria ter um trabalho digno, ter família, ter filhos. Só que quando eu já acho que talvez um pouco mais moderno, tal, com uma outra criação também um pouco, né? E também com muita influência de mulheres, né? Eu acho que as mulheres tiveram um papel muito importante na minha vida. Então, quando eu conheci a Mariana e vi que depois que a gente firmou um relacionamento sério e ela me apresentou o Vinícius, e eu vi que não tinha a menor habilidade de cuidar de uma criança, eu falei, cara, tem algo de muito equivocado nisso, né? Eu resolvo problemas muito mais complexos no meu trabalho. Como eu não consigo colocar uma criança para dormir? Eu até brinco que a For Dead nasceu numa terça-feira às 4 horas da manhã por causa disso. A gente já morava juntos. E aí eu acho que pai e mãe que tá me escutando sabe que toda criança tem uma fase de chamar de terror noturno, né? Que a criança tem Você vai passar por isso. Toda criança tem uma fase que a gente chama de terror noturno, que é a dificuldade de dormir, é normal. Ou porque está se adaptando, ou porque o próprio corpo ainda está apresentando dores, tal, essas coisas. E no nosso caso, ainda tinha isso, né? O Vinícius saiu da casa da avó e da mãe, por mais que ele já esteja me amando, é uma outra configuração familiar. Então ele teve uma fase que estava tendo muita dificuldade para dormir, muita. E colocar para dormir era um ato muito meu. Porque como a Mariana já é mãe biológica, tem vínculo, eu sentia essa necessidade, cara, eu preciso criar, e eu acho que eu preciso ter E, gente, amor... O que você acha dessa expressão? Eu preciso contribuir. Eu acho péssimo, né? É que a gente ouve muito isso, porque contribuir eu posso deixar de contribuir, né? E eu não posso deixar de ser pai 5 minutos do meu dia, né? Então, o que eu queria é assim, caramba, eu não sou pai biológico desse garoto. Então, eu preciso... E outra coisa,
afeto e amor se cria do exercício, não é no cargo. O seu filho não vai te amar porque você é pai dele. O seu filho vai te amar porque você exerceu uma paternidade que lhe coube. Eu também não quero sair daqui, que é pai certo, que é pai errado. Não é isso, eu também tenho medo disso. Então eu gostava do exercício de colocar o Vinícius para dormir porque era o meu momento com ele de a gente criar um vínculo, uma memória, uma história. Não conseguia, tinha essa dificuldade. E aí eu falei, Jesus, o Vinícius acordando 5 vezes por dia. E aí o que acontece é palpiteiro, né? Ah, faça isso, faça aquilo, não sei o quê, pá, não sei o quê, multipalpite, nada resolvendo. E aí, o que o pai millennial faz, né? A gente vai tudo no Google. Então, eu nunca vou esquecer. Era uma madrugada, assim, o Vinícius já acordando 5 vezes. Já a 5ª vez que o Vinícius dormia, já tava sem dormir 1 mês. Eu abri meu laptop, assim, e juro por Deus, gente, eu printei essa tela para não esquecer. Eu escrevi no Google, como colocar uma criança de 4 anos para dormir, que o Vinícius já tinha 4, né? Como colocar uma criança de 4 anos para dormir. Aí eu nunca vou esquecer, o Google me deu 32 milhões de resultados. Eu fui até a 5ª página. Eu só vi textos para mães. Querida mãe, 5 dicas para ajudar a mãe a colocar o seu filho para dormir. Ou então, dicas para colocar o seu filho para dormir. Aí você abre o texto, querida mãe, para de... Tudo direcionado. Era simples. Aí o que eu fiz? Eu adaptei para mim, né? Eu achei até alguns profissionais muito interessantes que me deram ótimas dicas e tal. Aí foi ali que eu aprendi o que é terror noturno, de como que você passa segurança para a criança dormir e tal. Mas eu achava muito doido, que eu falei, gente, tem algo de muito equivocado nisso. Querida mãe, eu sempre tive também uma característica muito... Por que isso é assim? Eu nunca sei por que isso é assim, por que isso é assado. E aí, quando eu comecei a estudar, então, eu comecei a entender, é muito mais do que isso. Isso não é um tema só individual. É um tema social e é um tema político. Por isso que eu brinco que até quando eu me tornei pai do Vinícius, até um ser mais politizado eu me tornei. Porque hoje, gente, eu tenho medo da crise climática, sabe assim? Eu reciclo. Depois que eu vi o Vinícius, depois que eu comecei a exercer a paternidade do Vinícius, eu comecei a me cuidar mais. Porque eu não posso morrer aos 55 anos de idade. Eu quero ver meu filho crescer. Né? Então eu tenho que cuidar de mim. Eu comecei dizem que quando se torna pai fica mais medroso, porque é isso, né? Porque a gente quando é criança fala, se apanhar em casa, apanha na rua, homem tem que enfrentar. Por isso que o homem morre 7 anos a menos, antes que a mulher, vive menos, né? Que a mulher. Então quando eu me tornei pai, eu falei, não, eu quero viver mais, eu preciso cuidar de mim, eu preciso aprender a cuidar, então eu comecei a entender e comecei a me politizar também. Então assim, esse tema não é um tema só individual. Não é só sobre como ser um bom pai. Essa dor é só minha também. Né? Não é só sobre o que é ser um bom pai, ser uma boa mãe, porque isso também eu acho meio perigoso, porque você cair na armadilha meio de guia, manual para ser bom pai, ser boa mãe, eu acho isso frágil. Porque o que funciona para você talvez não funcione para mim. Então, eu acho isso pedante, eu acho isso equivocado. Então, não é manual para ser um bom pai ou sua mãe. A Fordete nunca foi isso. Eu comecei a querer discutir para mostrar que realmente esse tema é muito mais que individual. Ele é político, ele é social. O homem que não está fazendo as atividades domésticas, olha como a gente acabou de explicar em toda a reunião, em toda a entrevista, por isso que, então, por exemplo, tem menos mulheres no mercado de trabalho. Entendeu? Olha que louco. Para as mulheres ocuparem o mercado de trabalho, nós, homens, precisamos ocupar o ambiente doméstico. Porque senão a conta não fecha. Faz um ciclo, né? Que maravilha. E para eu entrar no ambiente doméstico, eu não preciso me ausentar do trabalho. Como ela pode entrar no mercado de trabalho sem se ausentar. É isso, é o tal do equilíbrio, né? Por isso que para alcançar a igualdade de gênero, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, a gente precisa de ações equitativas, né? Sim. Então, por isso que a gente precisa tanto de equidade de gênero. Vocês viram como tudo faz sentido, gente? A gente, através desse tema que trouxemos aqui, né, parentalidade, a gente falou de tanta coisa que no final a gente viu que a divisão, a equidade, uma sociedade mais justa é a que vai fazer sentido nos dias futuros, né? Pra gente encerrar aqui o nosso programa, vou pedir a Leandra a dica de leitura. Essa pergunta é sempre complexa para mim, do que responder as outras.
Porque eu sempre fico... Porque eu sempre dou uma dica de um livro e depois quando eu tô voltando pra casa eu falo, eu podia ter dado outro. Mas tudo bem. Pode ser mais de uma dica. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Para uma concepção filosófica mais individual, eu gosto do livro do Tiago Queiroz, que ele tem uma persona na internet chamado Paizinho, vírgula. Pesquisem lá, eu gosto muito dele. Falando nisso, mando um abraço pro Tiago. E ele escreveu um livro chamado Abrace Seu Filho, que eu acho muito importante. Porque, mais uma vez, né, nós homens médios, porque a gente sabe que tem culturas diferentes, mas a gente, imerso na nossa cultura que a gente conhece, né, você que está me assistindo, com certeza teve a mesma educação e cultura do que eu, a gente reprime, né, esse afeto e esse contato entre homens. Né? Até hoje, quando eu medio algumas rodas de conversa, eu vejo homens adultos mais velhos do que eu, falo assim, caramba, agora conversando, eu puxei pra memória, meu pai realmente nunca me abraçou. E olha que louco, como a mesma sociedade machista, por isso que eu gosto de fazer essas provocações, a mesma sociedade machista que impede que em alguns espaços os homens não se toquem, porque parece que é mal visto, em outros espaços é permitido. Por exemplo, quem nunca foi num estádio de futebol e abraçou um outro homem suado totalmente desconhecido? Então, por que em alguns espaços, para nós homens, é permitido o afeto e em outros espaços não? Então, o livro Abrace o Seu Filho, do Tiago, toca nisso, né? Cara, você pode abraçar o seu filho, você pode tocar, você pode ser afetivo. Porque a gente vê que, às vezes, o homem não é porque ele não é porque ele não se permite ser afetivo. Uma certa fragilidade, né? Então eu gosto muito do livro dele. Faz muito sentido. Agora, um que eu gostaria que vocês lessem é qualquer coisa, de uma escritora americana feminista que eu gosto muito, chamada Bell Hooks. Porque primeiro ela tem uma escrita extremamente acessível, ela não tem uma escrita acadêmica, robusta, complexa, não, ela tem uma leitura muito interessante e ela debate sistemas simples da vida, né? Cuidado, afeto, masculinidade, gênero, com uma perspectiva social e política muito importante, porque como eu te falei, você exercer a sua parentalidade, seja você homem ou mulher, independente da configuração familiar que você esteja, esse ato ele não é só um ato por si só afetivo de cuidado com o ente familiar. Ele é um ato realmente social e político, ele tem impacto nisso. Então, por isso que eu quis indicar esses dois livros, né? O Abrace, do Tiago Queiroz, que ele tem um intuito mais individual, mas qualquer livro da Bell Hooks, e aí eu acho que eu tenho o nome de um que eu salvei aqui, que chama Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Eu sei que Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas aparenta ser um livro de autoajuda ou que fala desse amor romântico, né? E pelo contrário, ela até discute o amor romântico, mas ela problematiza como esse mesmo amor romântico também pode ser desigual e aprisionador. Então eu acho que a Bell Hooks, todos os seus livros, ela tem essa leitura do cuidado, das atividades domésticas, do gênero, ela trata esses temas que são debatidos que a gente trouxe aqui, de uma perspectiva social e política, que eu, inclusive, tentei trazer aqui e cito elas várias vezes na nossa entrevista. Então, qualquer um desses livros é ótimo. Excelente, Leandro. Bom, a gente teve aqui um bate-papo super bacana. Espero que a gente tenha conseguido provocar você que está nos assistindo, que tenha despertado reflexões. Escrevam aqui nos nossos comentários o que é que vocês acharam sobre esse assunto, como é que vocês, a partir de então, vão lidar, né, com a questão da parentalidade. Você que é empresário também, seria muito bacana que você escrevesse aqui como é que a sua empresa está trabalhando esse assunto. Enfim, Leandro, eu quero muitíssimo te agradecer pela participação. Eu também dar os meus contatos. Não, claro, eu vou te perguntar, que a gente com certeza vai ter gente que vai querer te acompanhar depois aqui do nosso programa. Onde é que te encontra? Eu acho que assim, você que trabalha numa empresa, né, ou em algum serviço público, ou trabalha em alguma organização social e queira tratar sobre um desses temas, né, você pode me procurar na Forded. Aí como se escreve Forded? É o numeral 4. A gente vai colocar aqui. Pode ficar DADDY. Aí você pode chamar a gente tanto no nosso site ou como no nosso Instagram, LinkedIn. E chama a gente e vamos tentar conversar. Né? A gente vem trabalhando há muito tempo já
nesses 3 pilares, né, sociedade civil, poder público e empresas, desenvolvendo programas, treinamentos, palestras de conscientização, apoiando empresas a desenvolver políticas internas, e não só políticas internas de parentalidade, políticas internas de equidade de gênero. Para você ter uma noção, a gente vem aumentando tanto o nosso escopo de trabalho, que a gente, nesses últimos 2 anos, tem trabalhando muito, por exemplo, em assédio, de combate ao assédio no ambiente corporativo. Porque não tem como você ser um ambiente cuidador, um ambiente equitativo, ser um ambiente que ainda provoca assédio. Sim. Então você vê como o tema parece que não, mas o tema tem ligação. Então a gente é isso, a gente é uma consultoria de impacto que desenvolve programas, treinamentos, tal, para a sensibilização, a conscientização e mudanças comportamentais dos homens e as mudanças estruturais de empresas, sociedade como um todo. Então, chame a gente. Com certeza, a gente vai ter aqui outros papos. Espero trazer o Leandro aqui no nosso canal mais uma vez, porque vocês viram quanto que é importante a gente discutir assuntos como parentalidade, equidade de gênero, o tanto que influencia na nossa sociedade, no bem-estar da nossa sociedade, que tanto a gente precisa, que tanto a gente vem buscando, não é verdade? Eu quero muitíssimo agradecer a você também que ficou conosco em mais uma edição aqui do ADMcast. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber você aqui no canal Serviço da Administração e aí no Spotify. Deixe nos comentários, como eu já pedi, mensagens pra gente sobre o assunto, sobre o Leandro, sobre o nosso programa, sobre o nosso canal. Também siga as redes sociais do CRA São Paulo e eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!